Boa noite, irmãos, frequentadores, trabalhadores da Casa Espírita Eulália Nogueira. Vamos à realização de mais um Evangelho no Lar. Tocou-nos do capítulo 13, muitos os chamados e poucos os escolhidos, sobre os itens 3 ao 5, a porta estreita. Rogando nesse momento que Jesus, Mestre Divino, esteja conosco, nos orientando, nos iluminando, nos fortalecendo. Que possamos, assim, absorver todos os ensinamentos contidos nessa pequena parte de luz do nosso Evangelho. Item 3, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. São Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14. Item 4. Alguém, lhe tendo feito essa pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? Ele respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abri-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros serei exortados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao fenismo no reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. São Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Item 5. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços. Sois sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos a isso a resignam. É o complemento da máxima. Há muitos chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado a perdição. A imensa maioria de suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas que ações más esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na Terra? E se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves
semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada sempre depois da morte? É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus, com a anterioridade da alma à pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, retificando, o capítulo que lemos hoje é o capítulo 18, né, do item 3 ao 5. Então, assim, comentar, né, amados irmãos, um capítulo com esses parágrafos tão claros, né, esses itens, sobre a reflexão que devemos fazer sobre a porta estreita. O que significa isso, né? Que o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da caridade, ele é mais difícil da gente fazer. Porque ainda enquanto homens imperfeitos que somos, por mais que já tenhamos, né, tido a presença do Cristo, com seu modelo, com sua luz, com todo o seu amor grandioso, nós ainda temos dificuldade dessa prática do bem, do amor ao próximo, do perdão, de arrancar de nós todas as iniquidades do orgulho, da vaidade, que são as grandes chagas da humanidade. Nós ainda, por mais que tenhamos agora já há 2 anos praticamente passando por essa pandemia, a gente vê assim que ainda a vaidade, a malícia, a, o orgulho, a vaidade das pessoas ainda em fazer determinadas atividades que comprometem a saúde pública em plena pandemia, isso também é uma forma da gente refletir sobre essa nossa grande dificuldade que temos de passar pela chamada porta estreita, que nada mais é do que o caminho do bem, como nesses trechos aqui que fala, né, que a pluralidade da existência é que faz com que nós vamos aprender e vamos poder nos elevar degrau a degrau e chegarmos ainda a ser uns seres, né, não perfeitos como Deus, mas jamais perto da sua imagem e semelhança, com um imenso amor por nossos irmãos, reconhecendo toda a humanidade como sendo irmãos, né? Independentemente de fronteiras, de credos, de raças, de religiões, mas ainda estamos neste caminho, né? Que o Mestre Jesus nos esteja sempre presente no nosso dia a dia, nos orientando, nos esclarecendo, que nós possamos, absorvendo esse aprendizado do Evangelho, seguirmos o caminho e que consigamos passar assim a porta estreita, com os corações cheios de amor, cheios de esperança, que possamos ajudar uns aos outros. E vamos neste momento tão sublime, depois da leitura desse Evangelho, que nós possamos atingir assim um estado de paz. Vamos pedir pelos irmãos que estão postos aqui na relação do Evangelho para receber o tratamento do espírito, o tratamento do corpo físico, que ao ouvirmos este Evangelho hoje possamos ser tocados pelo amor do Cristo. Que a sua luz branca e alva nos envolva a todos, incluindo aqueles irmãos que estão em nossos pensamentos, a todos esses corações partidos, que Jesus possa nos confortar, que Jesus possa nos curar e nos conduzir no caminho do bem, e que possamos sempre praticar o amor e a caridade. Vamos pedir pelas nossas águas que estão postas nas nossas mesas, nas geladeiras, que essas águas possam ser medicamentosas, possam receber o fluido medicamentoso do Cristo, Jesus Cristo médico.
que Ele possa curar as nossas almas, nossas chagas, nossas feridas. E que assim seja, irmãos. Uma boa noite a todos.